Sim, de português e matemática. Uhum. Eu não entendi, Marcos colocou no chat lá. O Marcos Vinícius e eu não entendi o que você queria dizer. Ah, tá. Certo, entendi agora. Beleza. Meninos, olha só. Nós falamos, até esse slide aqui a gente já viu, nós falamos de Mendel na outra aula, né? Então, Mendel, ele é considerado o pai da genética, por quê? Porque foi ele que descobriu todas as características, assim, a forma de transmissão das características hereditárias, na verdade. Então, ele descobriu como que pode ser passado as características hereditárias de pai para filho. E aí ele criou duas leis, né? Tem a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Só que, na época de Mendel, até nas leis dele, se a gente for olhar o enunciado, como ele está escrito a lei dele, não se fala de gene, não se fala de DNA, não se fala de cromossomo. Por quê? Porque na época de Mendel não tinha se descoberto isso. E ele descobriu toda a genética sem saber disso ainda. Bom, como que o Mendel descobriu isso? Né? Ele descobriu isso estudando uma planta que é a ervilha. Né? Até eu comentei com vocês que ele estudava ervilha porque ele achava a ervilha uma planta fácil de cultivo, né? Que crescia muito rápido e já desenvolvia logo, tinha um tempo de vida rápido e ele conseguia ver várias gerações em pouco tempo. Né? E ele demorou 7 anos para descobrir tudo isso daí, né? Em torno de 7 anos. Bom, então, num cruzamento de Mendel, primeiro ele observava na ervilha o quê? Que as ervilhas são plantas que são hermafroditas e que essas ervilhas, apesar de ser hermafrodita, ela tem um aparelho reprodutor masculino e feminino, ela fazia também autofecundação. O que é autofecundação? O aparelho masculino fecundava o feminino da mesma flor. Então, ele observava que a ervilha não tinha mistura de material genético. Então, sempre, né, toda a ervilha, por exemplo, vamos pensar a cor da ervilha, que tinha lá, ele observava que tinha a ervilha dele, que era verde, tinha sementes verdes, e outras ervilhas que ele tinham sementes amarelas. Então, ele sabia que todo o ancestral daquela amarela era também amarelo. Por quê? Porque ela não misturava o material genético dela com de outra planta. Ela não fazia fecundação cruzada, ela só se autofecundava. E aí, então, essa planta, ele denominou ela de pura. Por que pura? Porque ela não tinha mistura de material genético com de outra planta. Então, quando a gente vê lá geração P, a gente fala geração parietal ou de plantas puras. Então, esse P quer dizer parietal, que é como se fosse pais, tá? E P representa também puro. Um detalhe, toda planta que é pura, né, ela também é homozigota. Olha só lá no esqueminha que está lá escrito, a geração parietal, né, em parêntese P, que quer dizer o puro, né, é representada por vezão, vezão. Olha só, vezão, vezão é o quê? Homozigoto. Semente amarela. E vezim, vezim, semente verde. Ah, por que eu coloquei amarelo de vezão e o verde de vezinho? Lembra na aula passada, a gente até falou o seguinte, que ele cruzou uma planta que dava sementes verdes com outra que possuía sementes amarelas e só nasceu amarelo. Então, ele concluiu o quê? Que o amarelo, a cor amarela da semente, é dominante em relação à cor verde da semente. Então, o dominante eu represento por letra maiúscula. Por isso que o amarelo está vezão, vezão. O recessivo eu represento por letra minúscula. Por isso que o verde está vezim, vezim. Então, ele fez o quê? Mendel fez um cruzamento entre uma semente amarela, que é o vezão, vezão, com uma semente verde, que é o vezim, vezim. E aí, nesse cruzamento, ele obteve a primeira geração filial, que a gente chama de F1. Então, nasceu a primeira geração de filhos. Bom, nessa geração de filhos, vamos pensar o seguinte: a planta que é amarela, qual gene que ela tem? Qual gene que ela vai ter? A amarela. Fala para mim. Que gene que a amarela, que a semente amarela vai ter? Oi, pode falar? Uma comparação aqui.
No caso, essa questão da genética recessiva dominante, ela se aplica, então, até para a gente humano, por causa que quando a pessoa de olhos claros ou cruza com, quer dizer, tem um filho de olhos escuros, o dominante seria o resultado do assim, do resultado do mas assim, tem características, Bruno, que elas são dominantes. Mas, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que você, Bruno, tem olhos escuros. E aí você vai se casar com uma menina de olhos azuis. E o seu filho vai nascer de olho azul. Então quer dizer que o olho azul foi dominante? Não. Isso quer dizer o quê, então? O que significa? Por que não nasceu de olhos escuros se a gente está falando que o olho escuro é dominante? Porque provavelmente você, Bruno, que tem olhos escuros, é um heterozigoto. Você tem o gene dominante que determina que você tem olhos escuros, mas você é portador de um gene recessivo, que pode se manifestar no seu filho. Agora, se você for homozigoto dominante e casar com uma menina de olhos azuis, igual o exemplo aqui das ervilhas, aí sim, todos os seus filhos vão ser de olhos escuros. Tá? Aí esse negócio de nascer de olho escuro, né, ou nascer só com aquela característica dominante, só se for homozigoto, igual a gente está falando no exemplo aqui. Se for heterozigoto, não nasce. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: eu sou canhota, característica recessiva. Aí eu me casei com um homem que é destro, característica dominante. Ah, então, se for pensar, se o destro é dominante, todos os meus filhos vão ser destros, vão escrever com a mão direita, porque o pai é destro, né? Bom, só que aí, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso real mesmo, na minha vida mesmo, eu tenho dois filhos. Uma é canhota e o outro é destro. Então, significa o quê? Que o pai dos meus filhos, ele é heterozigoto, ele é dominante, só que ele é heterozigoto. Então, ele seria, por exemplo, um azão, azim, né, para o uso da mão. Ele é destro, escreve com a mão direita, mas ele também carrega o gene para escrever com a mão esquerda. Então, alguém da família dele é canhoto e ele herdou esse gene da família dele. Só que esse gene não se manifesta nele porque ele tem um gene dominante para escrever com a mão direita, né? Só que aí, na hora da fecundação, por exemplo, né, eu, como sou canhota, no meu óvulo eu vou ter só genes para canhoto, porque canhoto é recessivo. Agora, ele fabrica espermatozoide com gene para canhoto e com gene para destro, né? Então, quando eu tive minha filha, que é canhota, né, o espermatozoide que continha o gene para ser canhoto fecundou o meu óvulo. E aí nasceu uma criança canhota. Aí, já no meu filho, que é destro, o espermatozoide dele, que tinha o gene para escrever com a mão direita, fecundou o meu óvulo. Então, assim, se for heterozigoto, né, pode nascer os dois. Tá? Se for homozigoto, como é o exemplo que a gente está falando aqui, do cruzamento que Mendel fez, né, só vai nascer o dominante. Tá? E aí a gente até sabe que a característica dominante quando cruza dois homozigotos, dois puros. É aí que a gente vai saber. Porque, por exemplo, se eu, igual no meu caso, se ninguém soubesse no mundo quem é dominante, se é destro ou canhoto, então, pelo meu casamento com os meus filhos, não dá para saber se ninguém soubesse antes. Né? Porque eu tive filho tanto canhoto quanto destro, o pai é canhoto, a mãe é destro, então os dois dominou? Não foi isso, mas é porque ele é heterozigoto, então o meu marido tem os dois genes, para escrever com a mão direita e escrever com a mão esquerda. Eu só tenho o gene para escrever com a mão esquerda, porque eu sou recessiva. E aí, meus filhos herdaram genes diferentes do pai. Um herdou o gene dominante e a outra herdou o gene recessivo, certo? Não sei se deu para esclarecer um pouquinho sua dúvida, né? Bom, Professora, peraí. Eu mexi aqui na tela e eu mudei o slide. você mudou o slide? Ah, não tem Eu não nada não. entendi. A senhora fez o slide ficar para a gente conseguir editar? Será que tá assim? Uai, não sei o que eu fiz. Eu acho que é o modo que eu coloquei para apresentar, que tem um modo de você pegar o slide e colocar ele ali. Só que ele não fica passando Isso. do jeito Aí que eu ele tá. cliquei na minha tela aqui e É passou porque aqui. ele tá no Teams. Eu coloquei o slide no Teams. Aí quando coloca assim, eu acho que ele fica disponível para vocês mexerem também. Ai, desculpa aí, professora. Não, não, tranquilo. Eu sei que, mas não tem problema não. Então, olha só. Então, aqui.
Se eu tô no slide 11, será que o seu você conseguiu voltar? Na sua tela? Não, o meu tá no 11 agora. Ah, então tá. Então, olha só. Então, o que eu estava falando antes? Então, geração parietal são a primeira geração de pais. E aí a gente usa a letra P para representar que são os pais e para dizer também que eles são puros. Outra coisa que eu não posso esquecer, todo puro é homozigoto. Então, ele cruzou lá a semente amarela, vezão, vezão, semente verde, vezinho, vezinho. Nasceu a primeira geração filial. Primeira geração de filhos é chamada de F1. Olha só, como que é os pais? Um é amarelo, vezão, vezão. O outro é verde, vezinho, vezinho. Então, do amarelo, qual gene que ele vai herdar? Nunca eu vou herdar um par de genes do meu genitor. Eu sempre vou herdar um gene só do meu genitor. Então, do amarelo, eles vão herdar o gene vezão. Por que vezão? Porque o amarelo tem vezão, vezão. Então, não tem outro gene diferente para ele passar para o filho. E do verde, ele vai herdar qual gene? Vezinho. Por quê? Porque o verde é vezinho, vezinho. Então, o gene que ele vai passar para o filho é só vezinho. Lembra, os pais nunca passam par de genes para os filhos. E aqui, gente, isso ocorre com todo ser vivo, com planta, como a gente está falando, com os animais, qualquer animal, com bactéria, tá? Passa o material genético para os descendentes. Então, quando junta os dois gametas, junta os dois genes que estão nos gametas, eu vou ter o genótipo vezão, vezinho, que vai ser o F1. Então, esse vezão, vezinho, ele não é mais puro. Ele é uma mistura. E toda essa mistura, a gente chama ele de heterozigoto ou híbrido. Híbrido quer dizer uma mistura. Então, se você, por exemplo, um exemplo que a gente vê rotineiramente. Agora não está acontecendo por causa da pandemia, mas quando ocorria, sabe aquelas exposições? Só concluir aqui, aí você comenta. Sabe aquelas exposições de orquídeas que tem? Eles falam lá que tem aquela orquídea que é pura e tem aquela orquídea que é híbrida. A orquídea que é híbrida é porque ela foi feita um cruzamento. Então, o homem cruzou uma espécie de orquídea, por exemplo, de flor rosa com outra de flor branca. E aí deu lá uma pintadinha, uma orquídea toda pintadinha. Então, aquela é híbrida. O híbrido sempre é a mesma coisa que heterozigoto, tá? Pode falar o que você queria falar. Eu só estava concluindo. Então, só é puro quando tem vezão, vezão ou vezinho, vezinho, né? Isso, Enzo. Os puros sempre são homozigotos, né? Não importa qual letra colocar do alfabeto, tá? Aqui então, estamos usando letra são iguais. P, mas poderia ser qualquer letra. Azão, azão, azim, azim, ele é puro ou homozigoto. O híbrido, ele sempre é heterozigoto, tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, certo? Você tinha falado alguma coisa, ô Maria Luísa? Parece... Então, os puros são iguais e como é que é o outro? Os puros são homozigotos e o híbrido sempre é heterozigoto. Tá? Então, o híbrido puro é uma diferente e híbrido... Isso. Uhum. Mas aí sempre tem que saber esse nome, porque aí vai sempre vai estar falando sempre esse nome para a gente quando a gente for fazer exercícios. Tá? Que a gente vai aprender hoje a fazer exercício com cruzamento. Tá? Então, sempre pensar, puro é a mesma coisa que homozigoto, quando os dois genes são iguais. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto, quando o par de genes está diferente, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Bom, então aqui, representando em genótipo. Lembra que a gente falou que genótipos são genes. Os genes eu represento por letra. Fenótipo é a expressão do gene. Então, a cor é o fenótipo. Eu dizer que a ervilha é amarela ou verde, eu vejo. Isso é fenótipo. Agora, eu falar que a ervilha amarela é vezão, vezão, isso é genótipo dela. Falar que a ervilha verde é vezinho, vezinho, isso é o genótipo dela. Então, o que que Mendel fez? Pegou lá a geração P. O que que é P? São os parietais ou puros, né? Que é a mesma coisa também que a gente pode falar de puros. Eles são sempre homozigotos. Então, pegou lá uma ervilha amarela com uma verde, cruzou as duas. Só que presta atenção numa coisa: gameta são as células reprodutoras. Esse G que está aqui, ó, de fora da bolinha, significa gameta. Gameta é a célula reprodutora.
Lembra que eu falei para vocês um monte de vezes lá no primeiro bimestre que os gametas eles são haploides. O que é haploide? Ele não tem par de genes, tá? Ou não tem par de cromossomo e não vai ter par de gene. Então, o gameta nunca tem duas letrinhas dessa, tá? O gameta vai ter só uma letrinha que está representando um gene, tá? Gameta nunca tem par de genes. Então, aqui no amarelo, o gameta que ele vai formar vai ser Vzão, com o gene Vzão. No verde, o gameta que ele vai formar vai ser com o gene Vzinho, tá? Aqui eu até tinha mostrado na outra aula, né? Continua o mesmo slide, aqui tá trocado, né? O nome. Tá vendo que tá ervilha verde, tá até a cor verde, tá escrito amarelo embaixo. E tá outra amarela e tá escrito verde embaixo. Tá trocado aí, tá? Perdoa aí. Aqui, ó, eu vou separar os gametas. Como assim? Vou pegar esse Vzão, que é um par de genes, e eu separo eles. Então, eu vou fazer um quadrado, chamado quadrado de Punnett, que é esse quadradinho aqui. E aí, a gente vai, nesse espaço aqui, eu não preciso colocar nada. Ou eu coloco aqui óvulo, pólen. O óvulo representa a célula reprodutora masculina e o pólen, aliás, enrolei e falei tudo errado. O óvulo representa, né, a célula reprodutora feminina aqui, e o pólen vai estar representando o masculino. Então, aqui no óvulo, então a parte amarela, Vzão aqui e Vzão. Então, separei o par de genes. Coloquei Vzão aqui e o outro Vzão aqui. Do verde, né? Vou colocar Vzinho aqui e Vzinho aqui, tá? Então, se eu juntar esse com esse, vai ser Vzão, Vzão. Aqui tá amarelo, a cor tinha que ser trocada, colocar aqui, tá? Mas a cor que tá verde aqui tá pintada errado. Aqui vai ficar, ó, desse Vzão com o Vzinho daqui, né? Vai ficar Vzão, Vzinho. Aqui sempre vai ficar Vzão, Vzinho, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu cruzar esses dois, sempre vai ficar esse de cima com esse de cima, Vzão, Vzinho. Agora, se eu pegar o F1 é esse amarelo aqui, ó, Vzão, Vzinho, e cruzar F1 com F1, né? F1, eu vou separar o par, então vai ficar um Vzão aqui, um Vzinho aqui, Vzão aqui, Vzinho aqui. Deixa eu pegar um outro cruzamento aqui, daqui a pouco que a gente vai olhando ele aqui e colocando. A primeira lei de Mendel, ela recebe o nome de lei de monohibridismo. O que quer dizer mono? Um par híbrido. O que é híbrido? Heterozigoto. Então, a lei do monohibridismo. Então, essa lei fala o seguinte, né? Que cada caractere ou cada característica é condicionada por um par de fatores, um par de genes. E esse par de fatores ou pares de genes se separam na formação dos gametas.